Olá pessoal, no meu último vídeo eu procurei esclarecer o conceito do especulador financeiro e tentei desmistificá-lo. Eu expliquei que o especulador ele é benéfico e necessário para o mercado de capitais e para a economia como um todo, porque ele traz liquidez ao mercado. Eu fiz também a contraposição do conceito de especulador com o conceito de manipulador de preço, deixando bem claro que esse segundo, sim, é o vilão a ser combatido, o manipulador de preços. Nesse vídeo agora, aliás, como eu havia prometido, eu quero desmascarar, na verdade apresentar e desmascarar aquele que tem o potencial para ser o maior manipulador de preços do nosso mercado de capitais. Então, assista até o final esse vídeo para poder entender e saber quem é esse grande potencial vilão dos nossos mercados de capitais aqui no Brasil. Vamos lá. Bom, para nós podermos entender quem é esse grande, maior potencial manipulador financeiro do mercado de capitais brasileiro e como ele age, a gente primeiro precisa falar sobre o grande número de estatais, empresas estatais que a gente tem no país. E você já deve desconfiar, mas quando eu falo do maior manipulador financeiro potencial do mercado de capitais brasileiro, eu obviamente estou falando do governo federal, do nosso glorioso governo. O governo de plantão loteia os cargos das estatais para que sejam usados como moeda de troca nas negociatas e nas maracutaias lá de Brasília. Isso é e sempre foi um negócio muito lucrativo, principalmente quando se pode utilizar estatais poderosas como a Petrobras, por exemplo, para contratar serviços de empreiteiras desonestas que estejam dispostas a pagar de volta para os políticos parte dos contratos milionários sob a forma de propina. O próprio escândalo do Petrolão nos recentes governos do PT é um belo exemplo dessa prática lamentável, que provavelmente está aí desde sempre. Não é assim, algo só do governo do PT, isso provavelmente é feito desde sempre na nossa república, porém nunca numa escala tão grande quanto que a gente viu nesses últimos anos. A verdade é que a maioria das estatais que a gente tem, elas não só não dão lucro no final do ano, como ainda geram pesados prejuízos. E o governo todo ano tem que ir lá e injetar dinheiro para tapar o buraco. Dinheiro público, dinheiro de imposto, que inevitavelmente está saindo de outras áreas. Outras áreas nas quais esse dinheiro público poderia estar sendo investido, como saúde, educação, segurança pública e etc. Por si só, esse fato já é uma aberração, já é muito ruim e é uma aberração a ser corrigida. Mas o que eu quero descrever aqui hoje nesse vídeo é algo que vai muito além disso. Eu quero falar do uso das empresas estatais que têm ações negociadas em bolsa por parte do governo de turno como forma de angariar recursos financeiros para campanhas políticas ou para enriquecimento de correligionários. Mas, Rogério, você tem como provar que isso realmente acontece? Pois é. Antes que me acusem de estar fazendo aqui afirmações infundadas, eu devo dizer que provas eu não tenho, pode até ser que alguém tenha, mas existem indícios muito fortes de que esse tipo de coisa pode sim acontecer. E a mera possibilidade disso acontecer já é terrível para o nosso mercado. Mas vamos lá, eu quero falar sobre alguns casos concretos para que você possa tirar as suas próprias conclusões a respeito do que eu estou dizendo. O Brasil hoje possui cerca de 3 centenas de empresas em que o governo atua como acionista. Está falando de mais de 300 empresas em que o governo, de alguma forma, tem participação acionária. São mais de 150 nas quais o governo é o acionista majoritário, ou seja, é quem realmente manda na empresa. A gente está falando aí de um montão de estatais, Caixa, Petrobras, Banco do Brasil, Correios, Embrapa, tem até a gloriosa Hemobras, que é uma empresa que eu imagino que mexa com sangue. Por que o governo tem que manter uma empresa para cuidar de sangue? O fato é que muitas dessas empresas têm seu capital aberto na BMF-Bovespa, como Petrobras, Banco do Brasil, etc. Nós já vimos que estatais permitem o uso político. Os políticos acabam fazendo loteamento de cargos, distribuindo cargos para os seus apadrinhados. Estatais também dão margem à corrupção.
A gente tem vários exemplos recentes aí com Petrolão, Eletrolão, BNDESão, etc. e tal. Em todos esses casos aí que eu estou citando, a gente teve processos de investigação que foram levados a cabo, gente que foi condenada. Quer dizer, eu não estou falando de nada aqui que seja abstrato ou que seja conjectura. A gente está falando que realmente tivemos várias estatais envolvidas em corrupção. Mas e o uso direto das estatais no mercado como forma de arrecadação de dinheiro limpo, entre aspas, para campanhas e correligionários? Será que isso é possível? Bom, eu respondo para vocês que sim. A resposta é um redondo sim. Mas como, Rogério? Como que dá para fazer isso? É melhor eu mostrar alguns exemplos. Vamos lá. No final de 2007, no segundo governo do Lula, a Petrobras anunciou a descoberta do campo de Tupi, no famoso pré-sal. Não tinha nada de novo nisso, uma vez que já se conheciam essas reservas marítimas de petróleo desde o regime militar. Mas o governo requentou essa notícia, e eu me lembro do diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, da ANP, em entrevista coletiva, dizendo que a notícia era excepcional, todos os problemas seriam resolvidos com aquela quantidade absurda de petróleo, enfim, aquilo ia garantir o futuro de várias gerações brasileiras. Isso foi no início de novembro de 2007. E essa declaração do então diretor-geral da ANP, o senhor Haroldo Lima, que fora nomeado por Lula, fez as ações da Petrobras dispararem 30% em 3 dias. 30% em 3 dias. A mídia cobriu isso fartamente. Olha lá, a data 8 de novembro de 2007. Ações da Petrobras disparam mais de 10% e fazem o Bovespa subir. Isso saiu no UOL. Olha o recado da Reuters aqui. Petrobras descobre reserva gigante de petróleo, ações disparam. Isso também 8 de novembro de 2007. Só que logo em seguida, a notícia de que não era bem assim, que ainda havia estudos de viabilidade a serem feitos, dificuldades operacionais, etc., foi divulgada pela ANP e os preços da Petrobras despencaram de volta ao patamar da semana anterior. Eu não estou falando de uma oscilação pequena, eu estou falando de 30% de variação do preço da Petrobras, daquela que era a maior empresa negociada na nossa bolsa. É muita grana, 30%. Muita grana. 30% de variação em 3 dias. 3 dias. Por uma declaração de uma autoridade. Você vê aí pelo gráfico uma variação de 33,55% em 3 dias. 3, 4 dias. Bom, na época, eu me lembro que teve muita crítica em cima do então diretor-geral da ANP e algumas investigações da CVM foram abertas em cima disso. Afinal, muita gente saiu prejudicada devido àquelas declarações precipitadas, atabalhoadas, feitas por autoridades governamentais. Afinal de contas, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo é um cargo indicado politicamente, foi nomeado pelo Lula. Eu me lembro de ver na televisão os repórteres cercando o diretor-geral da ANP com aqueles microfones, assim, aquele monte de microfones assim na frente do cara, né, e perguntando, falando, o senhor não julga errado? O senhor não considera errado uma autoridade da ANP vir a público e dar uma declaração precipitada, inconsequente, e 3 dias depois ir lá e falar exatamente o contrário, sendo que essa mera declaração fez o preço da Petrobras disparar 30 e tantos por cento em 3 dias e depois voltar aonde estava. Teve gente que foi muito prejudicada nisso. E muita gente que comprou 33% acima, acreditando que aquilo era uma declaração, enfim, oriunda de uma autoridade, para logo em seguida ser desmentida e o preço volta para trás. O senhor não julga isso errado? Mas, obviamente, a investigação da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, que deveria investigar esse tipo de coisa, não deu em nada, o assunto foi abafado, e o investidor comum, que perdeu dinheiro nessa pataquada aí, ficou a ver navios. Mas acho que a pergunta que tem que ser feita, e a pergunta que eu faço, seria essa ocorrência mera incompetência do diretor-geral da ANP, o senhor Haroldo Lima, um notório esquerdista aliado do PT, e nomeado pelo Lula para o cargo alguns anos antes? Será que foi mera incompetência? Porque uma pessoa que soubesse que a ANP iria fazer uma declaração como aquela, na véspera da declaração, poderia muito bem ter comprado as ações da PETR4, nas vésperas da declaração, e vendido essas ações 3 dias depois com 33% de lucratividade. Não poderia?
E será que tinha alguém dentro do governo que sabia que ia ter esse tipo de declaração? Ou será que essa declaração foi planejada? Não sei. Eu não estou fazendo aqui acusações, eu só estou levantando a hipótese. E ela é plausível. Aliás, ela é plausível demais para que a gente pense que é impossível. Impossível de ter acontecido? Não é. Pode até não ter acontecido, mas é plausível. E esse tipo de coisa, que com certeza seria punida de forma severa num país como os Estados Unidos, por exemplo, não poderia ser simplesmente ignorada ou absolvida pela CVM. Pelo menos na minha opinião. Estaria a CVM aparelhada politicamente naquela época, assim como tantos outros organismos governamentais, outras autarquias e repartições do governo? Será que estaria? Eu só estou perguntando. Vamos para um segundo caso, bastante interessante também. A Petrobras, ela fez uma oferta pública de ações e conseguiu captar 120 bilhões de reais. Essa oferta pública de ações aconteceu ali em 2010. Imagino que todos vocês devam se lembrar disso. A gente vê aí a mídia divulgando isso de forma bastante ampla. Tinha até propaganda na televisão oferecendo ações para o público. Portal G1 dizendo: Petrobras levanta 120 bilhões em mega oferta de ações. Muitos trabalhadores brasileiros foram induzidos a investir, inclusive, o seu suado FGTS em ações da Petrobras naquela época. Só que a gente sabe que aconteceu o Petrolão logo em seguida. De 2010 até o final do governo Dilma, a Petrobras teve uma queda de mais de 80% no valor das suas ações. 80%. Observem que em 2010 o governo faz um lançamento de ações e vende ações da Petrobras ao público para capitalizar a empresa. A empresa coloca para dentro 120 bilhões de reais de dinheiro, inclusive dinheiro do FGTS da população. E de 2010 em diante, a empresa só se desvaloriza, chegando a cair astronômicos 84%. Uma empresa que se capitaliza em 120 bilhões é para ela estar com fôlego para crescer, não para se afundar do jeito que a Petrobras se afundou. A gente está falando de 85% de perda no governo Dilma, após a captação. A Petrobras chegou a valer menos de R$5. Perceba que nem na crise de 2008, na crise do subprime americano, a queda foi tão grande. Em 2008, a Petrobras caiu 69%. O preço só começou a se recuperar após o início do processo de impeachment, que aconteceu ali por volta de dezembro, janeiro de 2016. E a Dilma foi efetivamente empichada lá em agosto, né? Depois da metade do ano. Será que tudo isso foi só incompetência mesmo? Atualmente, em julho de 2018, quando eu estou gravando esse vídeo, a Petrobras está cotada na faixa dos R$18. Ela se recuperou um pouco, mas tomou uma paulada muito forte. Pô, Jair, então você está sugerindo que talvez essa grana da Petrobras tenha sido utilizada para outras coisas. Não estou sugerindo, não. Quem afirma isso é o inquérito do Petrolão. As investigações mostraram que dinheiro da Petrobras foi desviado para tudo quanto é tipo de maracutaia durante o Petrolão. E muito provavelmente, boa parte desses 120 bilhões foi desviado para a maracutaia ou acabou sendo usado para tapar o buraco que a maracutaia causou. Mas talvez você queira ver mais um outro exemplo de como empresas estatais com ação negociada na Bolsa podem ser algo muito perigoso na mão do governo. Vamos falar da Eletrobras, da Elet 3, em 2009. Eu tenho uma história bem interessante para contar para vocês. No final de 2009, eu apresentei um curso de operação estatística numa turma presencial na capital de São Paulo. Naquela época, os cursos eram presenciais, não eram online como acontecem hoje, e eu acabava tendo um contato muito mais próximo com os alunos. Os cursos aconteciam no finais de semana, e no intervalo do almoço a gente acabava almoçando no restaurante do hotel onde o curso estava acontecendo, e normalmente eu me sentava à mesa com alguns dos alunos. Naquele dia eu acabei me sentando à mesa com um aluno que era um senhor engenheiro, já aposentado, mas que tinha trabalhado muito tempo com licitações públicas para a Eletrobras. Ele me contou que, apesar de já estar aposentado, ele ainda mantinha um contato muito estreito com o pessoal que estava na Eletrobras. E ele me disse que naquele mês ali corria a boca pequena, o boato dentro da empresa, de que a dica era comprar ações da Eletrobras, da Elet 3, ainda naquele mês. Enfim, aquilo era falado com um boato ali dentro, né? Isso foi em novembro de 2009. Segundo ele, o pessoal ficara sabendo
que o Lula iria usar a Eletrobras para prover o tal programa de banda larga para todos. Isso, obviamente, justificaria um enorme aporte de capital público na empresa, e as ações da empresa provavelmente iriam se valorizar bastante por conta disso. Até aí, né, nada de novo, é um boato, né? Apesar de ser uma informação de insider, eu normalmente não dou atenção para isso. Mas a segunda parte do que ele falou é que me causou muita estranheza. Segundo ele, vários diretórios regionais do PT já estavam comprados em Elet 3, esperando um anúncio que o Lula iria fazer em cadeia nacional, quer dizer, já estavam sabendo, o Lula ia fazer um anúncio em cadeia nacional na determinada data, então eles já tinham sido orientados, isso segundo ele, tá? Os diretórios regionais do PT tinham sido orientados a comprar, de alguma forma, através de laranjas, provavelmente, a comprar ações da Elet 3 antes do anúncio do Lula. E eles sabiam exatamente quando ia ser a data do anúncio que o Lula ia fazer. Porque após o anúncio, aí por enquanto não era segredo, mas após o anúncio, quando isso caísse na boca do mercado, provavelmente as ações iriam disparar. Então, entendam, a ideia era, compra as ações antes do anúncio, após o anúncio as ações vão disparar, e, segundo ele, a ideia do PT era, com essa jogada, levantar caixa limpo, dinheiro limpo, para financiar a campanha da Dilma em 2010. Olha, eu confesso que na época eu achei a conversa assim, um papo de bêbado, uma teoria da conspiração, um negócio assim absolutamente não crível. Bom, mas o fato é que ele já estava comprando ações da Elet 3 e estava aconselhando todos os outros alunos na mesa do almoço a fazerem a mesma coisa. Bom, mas aí qual não foi minha surpresa ao ver, algumas semanas depois, na televisão, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva aparecer em cadeia nacional e falar exatamente aquilo que o aluno tinha falado. Ele veio e falou, nós vamos fazer a banda larga para todos, e a Eletrobras é que vai fazer, porque eu acho que a Eletrobras tem condição, nós vamos fazer um aporte de dinheiro, a mesma conversa. Exatamente o que ele tinha me dito. A imprensa noticiou o assunto à exaustão. Tá aí, ó, manchete do Estadão, no dia 25 de novembro de 2009, Lula defende estatal na banda larga. Folha de São Paulo, ação da Eletropar, participações da Eletrobras, né? Sobe 3.700% sobre Lula. O Globo, Plano Nacional de Banda Larga será apresentado hoje a Lula. O fato é que as ações da Elet 3, após o anúncio do Lula, dispararam impressionantes 65% em um mês. Um mês e meio, na verdade. E aí? Será que o aluno estava falando a verdade? O fato é que, por mais que o PT não tenha feito isso, pode ser que não tenha feito nada disso, pode ser que tenha sido uma mera coincidência o que o aluno falou, e logo depois ter acontecido isso aí que eu mostrei para vocês. Mesmo que o PT não tenha feito isso, mesmo que não tenha ninguém culpado nessa brincadeira, que tenha sido uma mera coincidência, só o fato disso ter sido possível, não estou dizendo que tenha acontecido, estou dizendo que havia possibilidade disso acontecer, já demonstra o efeito danoso que estatais grandes na mão do governo podem trazer ao mercado de capitais. Isso é uma vergonha. Uma vergonha que isso seja possível. Eu não estou afirmando que tenha acontecido, apesar de que eu acho que é muito plausível para que a gente possa descartar como algo impossível de ter acontecido. Esses exemplos deveriam ser suficientes para você entender como esse número absurdo de estatais dá margem não somente à possibilidade de corrupção e maracutaias, mas dá margem também à ocorrência de fatos que minam a credibilidade que o mercado de capitais necessita ter. Se o mercado perde credibilidade, ele perde dinamismo e perde liquidez. E isso afeta a economia, isso afeta a vida de todo mundo aqui nesse país. Afinal, o que nós estamos esperando para cobrar dos nossos próximos governantes uma redução drástica nesse número de estatais, esse número absurdo de estatais que está aí? Bom, mas se o que eu falei nesse vídeo fez sentido para você, se você achou interessante, eu imagino que deve ter achado, não deixe de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que possam se interessar pelo mercado de capitais. E não se esqueça, uma metodologia cientificamente embasada em ciência estatística é a única forma concreta de garantir um resultado consistente para você no mercado, consistentemente lucrativo, e de quebra ainda defender você dessas jogadas dos manipuladores. Controle de risco. E é exatamente isso que a nossa metodologia da operação estatística oferece. Parabéns a você que se interessa pelo assunto e que busca informação embasada antes de se aventurar pelo mercado. E se você gosta do mercado de capitais e ainda não o fez, não deixe de assistir ao meu curso introdutório gratuito. É gratuito.
em www.operaçãoconsultoria.com.br. Não deixe também de baixar o meu e-book com os primeiros passos para você se iniciar na Bolsa de Valores de forma controlada, de forma segura. Pois é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não assina este canal, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para que você possa estar recebendo os novos vídeos. A gente está sempre tratando de assuntos aqui que são muito pertinentes para todos os investidores sérios do mercado de capitais brasileiro. Então, se ainda não fez, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, assine o canal, ative as notificações e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço para vocês. Até logo.